Shalom, meus amigos, tudo bem? Hoje quero falar com vocês um pouco sobre a Parashá de Itro. Itro era o sogro de Moisés. Êxodo capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Os três capítulos compreendem o texto dessa Parashá e ela traz lições muito relevantes, dentre elas os 10 mandamentos, né? Então, como esquecer Êxodo capítulo 20 quando nos traz as 10 palavras ou os 10 mandamentos do Eterno. Mas nesse vídeo eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre um conselho. Você gosta de receber conselhos? Vou te dar um conselho hoje, né? Como eu tenho dado conselhos em todos os vídeos, mas hoje eu quero te dar um conselho especial. Ou repetir um conselho dado por Jetro, sogro de Moisés, a ele. Às vezes a gente escuta os conselhos dados a outras pessoas e acha que esse conselho não cabe na nossa vida. E o conselho dado por Jetro a Moisés cabe perfeitamente na vida de boa parte de todos nós. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Esse é o primeiro versículo da Parashá. Então Deus tinha tirado o povo de Israel da escravidão do Egito. E eles estavam começando a sua jornada no deserto. Aqui começa a nossa lição de hoje. Porque quando a gente decide sair do Egito, ou sair de uma situação em busca de algo novo, a gente precisa de alguém que nos lidere, alguém que nos ensine. E Moisés foi o líder que tirou o povo de Israel do Egito. Até aí, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que o que acontece depois disso? O que acontece depois é o que acontece na vida de boa parte de nós. Muita gente se acomoda na atribuição, na responsabilidade que Moisés vai fazer tudo para mim. Então Jetro viu a libertação que Deus deu ao povo de Israel, viu Moisés, ou ouviu, né, Moisés tirando o povo de Israel do Egito. E vem visitar Moisés. Aí no capítulo 18 de Êxodo, versículo 14 em diante, diz assim: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isso que você está fazendo, Moisés? Porque Moisés, no dia seguinte, depois que Jetro chegou, Moisés foi lá, conversou com seu sogro, bateram um papo, ficaram juntos, ofereceram sacrifícios, se divertiram ali naquela noite, se alegraram um com o outro, e no dia seguinte Moisés levanta de manhã e vai julgar o povo. Versículo 13 nos diz: Assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. E foi por isso que Jetro fala para o seu genro: Que é isso que você está fazendo? Por que te assenta só e todo o povo de em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? E respondeu Moisés: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aí o sogro de Moisés diz para ele uma frase que a gente não gosta de ouvir: Não é bom isso que você está fazendo. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Existem pessoas que assumem todas as atribuições e existem pessoas que não assumem nenhuma responsabilidade. No meio de um povo que sai do Egito, Moisés carregava o fardo sozinho. Toda a responsabilidade daquele povo estava sobre os ombros de Moisés. E o sogro dele, por já ser um sacerdote lá em Midian, conhecia o procedimento e fala para Moisés: Isso que você está fazendo não é bom, Moisés. Você vai morrer, e por você morrer, todo esse povo vai morrer junto. Porque Avot nos diz: No lugar onde não há um homem, sê tu o homem, seja você, né? Mas no lugar onde há, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, muitas vezes vai acontecer na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu setor de trabalho, de que as pessoas não vão fazer aquilo que é a atribuição delas. E você, por ter mais responsabilidade, fala assim: não, já que ninguém vai fazer, eu vou fazer, né?
Então, seu filho chega lá com a tarefa da escola, ele fala, mãe, eu não sei fazer, não sei fazer. Daí a mãe pega e faz para ele. Está errado, né? O pai pega e faz o trabalho do filho ou da filha. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Num povo, vou dar um exemplo para vocês na conversão. Não raramente alguém entra em contato comigo e fala, Roxa, eu quero que você me explique tal verso, tal texto, o que significa, por exemplo, a parábola que Yeshua falou ali, parábola do trigo e o joio. Aí eu respondo para a pessoa, entra lá no nosso canal, no curso de conversão, no playlist do curso de conversão, lá tem a aula, a explicação da parábola do trigo e o joio. Assista aquela aula. Taros, mas qual é o canal? Qual é o link? Como é que eu faço? Daí a pessoa vê lá que a aula tem 1h40. Ele fala, não, mas não dá para você me explicar em 5 minutos agora? Não dá. Por quê? Porque se você dá tudo na mão da pessoa, de mão beijada, né, como dizem, facilita tudo que pode a vida da pessoa, ela não assume a responsabilidade. Então, se você quer aprender, como é que você faz? Você vai lá, acessa o canal, assiste a aula. Agora eu entendi. É uma aula de 1h30, mas eu entendi o assunto. Porque se todas as pessoas, no momento em que ela tem determinada dúvida, ela entra em contato, Orochi, responde isso agora para mim, e você responde, ela nunca vai ter o trabalho, nunca vai se dedicar ao trabalho de ir buscar a informação. Acessando o canal, curso de conversão, procurando a aula e achando a aula. Então, isso é só um exemplo da aula de conversão. Mas na sua empresa, com certeza, tem isso. Funcionários que não fazem o que é a atribuição deles. E que, a partir do momento em que você faz a primeira vez para eles, pronto, eles não farão mais, porque eles esperam que você faça todas as vezes. Moisés ia morrer daquilo. A gente precisa dividir responsabilidades e cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade. Se você está fazendo algo que é atribuição de outra pessoa, você acha que você está fazendo um bem? Entenda, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Quando a gente faz tudo pelos outros, nós morreremos. E aquela pessoa pela qual a gente faz também, ela também morrerá. Porque ela não aprenderá a fazer. E quando morre aquele que faz, ela vai morrer. Tá? Então fica o conselho de Jetro a Moisés para todos nós. Não se negue a ajudar as pessoas. Mas a partir do momento em que ela assumir uma responsabilidade, ou você entender que ela já é capaz de fazer algo, desde os nossos filhos quando eles são pequenos e podem lavar uma louça, limpar o quarto, arrumar a cama, até atribuições muito maiores. Entenda, quanto mais a gente fizer pelas pessoas, elas menos terão responsabilidade para fazer por si próprias. E isso não é bom, porque isso vai atribuir um peso muito maior, um fardo muito maior sobre as nossas costas, e as pessoas não farão. Tá? Faça aquilo que não é possível aos outros fazerem, mas aquilo que é possível aos outros fazerem, como Yeshua fez quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou, tirem a pedra. Porque ele mesmo não tirou? Porque tirar a pedra era uma atribuição daquelas pessoas e não dele. Tá? Assuma a sua responsabilidade, a dos outros, ensine cada um a assumir a sua própria responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para ser avisado todas as vezes que surgir um novo vídeo no nosso canal. Tá? Um grande abraço. Até a próxima, que Deus te abençoe e que você siga firme e forte no teu caminho, assumindo a tua responsabilidade, a dos outros, que cada um possa assumir a sua própria. Grande abraço, shalom e até a próxima.